E aí, pessoal do Elza Miguel, sexto ano B, C e D. Bom, antes de começar, vamos lá lembrar o seguinte, hein? Essa semana a gente encerra o primeiro bimestre, então essa semana no Centro de Mídias, e essa aula vai ser de revisão, então vai ser uma aula muito rapidinha, porque tudo que foi falado aqui já foi falado em sala de aula e nas outras aulas, tá? Isso é o que o Estado chama de semana de estudos, né? Então você não precisa ficar fazendo resumo, você não precisa ficar me mandando foto, tá? Porque você já tem tudo registrado. Se você já tivesse dúvida, você já teria tirado no plantão de dúvidas, tá? Então eu só estou mandando aí o roteiro, estou mandando esta aula para registro da semana. Semana de revisão, o que vimos nesse primeiro bimestre, tá? E semana que vem, primeira semana de junho, iniciaremos o segundo bimestre, com isso a continuação dos conteúdos, ok? Então, só para relembrar, voando o que a gente aprendeu, a gente viu o conceito de história, que é a ação da humanidade ao longo do tempo. Então, todo mundo faz história, tá? A forma de pensar, a forma de agir, não é? Os conhecimentos históricos, todo mundo faz parte da história e todo mundo é história, né? Então você não tem só a história de grandes civilizações ou de grandes líderes ou de grandes fatos históricos, né? Você aí dentro da sua casa, você com a sua família, você com quem você conhece, você faz parte da história, você é história, não é? História, ação de todos os seres humanos ao longo desse tempo. Então a história está sempre aí, ela está sendo sempre construída, não é? Todos somos sujeitos históricos. Então o historiador é aquele cara que faz a universidade de história, que vai estudar a história e que vai escrever a história. E ele se baseia nas suas dúvidas frente à história e na interpretação de fontes históricas. Então, fontes históricas são os vestígios deixados pelos seres humanos. Tudo que o ser humano produziu, tudo que o ser humano criou, né? Ou o próprio ser humano, então somos os vestígios, né? São as fontes históricas. Vimos muitas fontes históricas, né? Escritas e materiais, né? Não importa a classificação, tá? Então o historiador tem dúvida, ora, por que ocorreu aquilo? E ele vai atrás de livros, de depoimentos, de documentos, faz todo esse levantamento, né? Então, o escrito da história, você vai ter uma interpretação, o ponto de vista, né? Você sempre baseado em fatos, porém os fatos são vistos de pontos de vista diferentes, de um grupo social, de uma pessoa, de uma sociedade, né? Então, por exemplo, você pode ter um filme, uma fonte histórica, você viu aquele filme e você não gostou, você vai interpretá-lo de um jeito. E outra pessoa viu e gostou, vai interpretar de outro jeito, né? Vai ter dois pensamentos. Então, a interpretação de documentos de fonte histórica, a gente tem que sempre que valer também aí do ponto de vista do historiador. E a história, como tudo é história, ela trabalha com outras disciplinas, com outros conteúdos. Lembra? Vimos aí lá a arqueologia, a geografia, né? Você dialoga, ela é multidisciplinar, você dialoga com várias disciplinas, com vários conteúdos. Então, a nossa história do sexto ano, a gente vai estudar justamente o que? A humanidade, o que as civilizações fizeram ao longo do tempo, baseado em suas fontes históricas deixadas, né? No caso da pré-história, os fósseis, as pinturas, os utensílios, depois os registros, os livros, os documentos, a arte, certo? Vimos também lá os tempos, né? Tempo natural, tempo da natureza, aquele tempo que o homem não controla, o tempo cronológico, aquele tempo que o homem divide para a sua organização, dias, semanas, meses, anos, né? O calendário, né? Vocês viram aí muito no centro de mídias, né? Que eles não pararam de falar em calendários, né? Que você tem vários calendários,
A gente usa o gregoriano, o cristão, né? Então, o tempo cronológico, cronos, ó, do grego, tempo, aquele que você conta o tempo. E o tempo histórico é justamente aquele tempo da ação do homem, né? O como o homem viveu, como ele pensou, como ele se tratava naquele determinado período. Tempo histórico. Vimos os períodos, a periodização, né? Lá a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Isso do ponto lá, ao ponto de vista, olha a interpretação do ponto de vista europeu, de historiadores europeus, eurocêntrico, sim, vai excluir o ponto de vista de outras sociedades? Exclui. Era essa a crítica, né? Até que foi falado lá no Centro de Mídias. Então você tem esses tempos, o tempo é um material de estudo aí, né? Muito estudado, o tempo, né? O tempo histórico. Então, o tempo das ações dos seres humanos na humanidade. Hoje, no dia 27 de maio, a aula de revisão do Centro de Mídias foi lá os algarismos romanos, né? Serve para quê? Uma marcação cronológica, olha o tempo aí de novo. Então, tudo revisão, tá? Nas minhas aulas vimos também o patrimônio histórico e cultural. Não foi falado no Centro de Mídias, mas eu falei, então você sabe. Patrimônio histórico-cultural, que são os bens materiais e os bens imateriais de uma sociedade. É o registro da história de uma sociedade, né? Os bens materiais, os monumentos, os documentos, os relatórios, né? Os bens imateriais, as tradições, isso faz parte de um patrimônio. Toda sociedade tem seu patrimônio. E não existe uma só sociedade, o que? Existem várias sociedades. Você tem que considerar que existem outras formas de se acreditar, né? Outras formas de se pensar, outras formas de se viver. Então, a diversidade cultural, os valores da outra pessoa, do seu vizinho. Talvez o seu vizinho pense diferente de você. Né? Então não tem sociedades melhores ou piores. Existem sociedades diferentes, de diferentes formas de acreditar, diferentes formas de pensar. Né? Então a história é o estudo do homem. E da onde vem o homem? Da onde vem o homem? É isso aí que a gente vai começar o segundo bimestre, que eu estou prometendo faz tempo, né? Faz tempo. Mas eu estava acompanhando o Centro de Mídias. Então, a partir do segundo bimestre, e aí, de onde vem o homem? Quais são as interpretações, quais são as interpretações para a origem do homem? Quais foram os primeiros registros, os primeiros escritos? A gente já viu um aqui no Brasil, a Luzia, né? Primeiro fóssil, olha só, já vimos aí. Mas como esse homem veio parar aqui, já tinha homem aqui, e aí? Esse vai ser parte do estudo para o segundo bimestre. A origem do homem, né? E a forma do homem se organizar em sociedade, ok? Então galera, não precisam fazer resumo, nada. Leiam seus registros, acompanhem a videoaula do Centro de Mídias essa semana, essa videoaula, tá? Para você aí se contextualizar. Respeite o horário da escola, ok? E respeitando o horário da escola, você se organiza melhor, tá? Pegue o tempo da aula do Centro de Mídias, o tempo dessa aula e do resumo, para você tirar as dúvidas, tá? Não se afobe, não se complique, não ache que tem matéria acumulada. Se você seguir o horário, e respeitar e usar o nosso grupo, não mandar para fora do grupo, usando o nosso grupo, você consegue se organizar melhor. Eu vou tentando me organizar daqui e você vai tentando organizar daí. Então, você gostando ou não, temos que ter disciplina. Beleza? Obrigado aí, até o próximo bimestre.